Ele sempre foi um apaixonado pela música. É um dos mais brilhantes escritores brasileiros, mas confessa que sua maior vocação é ser aposentado. Em nosso programa de estreia, o entrevistado é Luiz Fernando Veríssimo. Está começando Impressões do Brasil. Eu nunca dominei a arte de falar e pensar ao mesmo tempo. Para mim são duas coisas que se excluem, né? A gente aprende a escrever lendo os outros, né? Eu tenho uma vocação para aposentado. Acho que é o que eu mais gostaria de ser aposentado mesmo. Nascido em Porto Alegre em 1937, Luiz Fernando Veríssimo é um dos autores brasileiros mais lidos. Seus 60 livros já venderam mais de 5 milhões de exemplares. Veríssimo é mais conhecido por suas crônicas e textos de humor, publicados diariamente em vários jornais do país. É também cartunista, tradutor e roteirista de televisão. É muita coisa para quem sempre achou não ter nenhuma aptidão. Eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor. Não tinha nem vontade, nem ideia, nenhum plano nesse sentido. Eu comecei a escrever muito tarde. Comecei a escrever com mais de 30 anos. Foi justamente quando eu comecei no jornal, né? Trabalhar no jornal. Mas também sempre vivi cercado de livros, né? Pelo fato de ser filho do escritor e viver numa casa em que o livro era importante, né? Era uma coisa importante, em que havia livros antes de mais nada, né? Sempre fui um grande leitor, né? Sempre li muito e li de tudo. Quer dizer, quando eu comecei a escrever no jornal, eu já sabia como é que se fazia, né? Eu e minha irmã e um primo nosso, Carlos Eduardo Martins, resolvemos fazer um jornal assim familiar, né? Um jornal para a família. E decidimos que o melhor lugar para botar o jornal era no lugar que era frequentado por todo mundo da família, que era no banheiro, ao lado da privada, né? E se chama Patentina, porque aqui no Rio Grande do Sul, a privada se diz patente, né? Se chama patente. Porque antigamente os vasos eram importados, acho que da Inglaterra, e tinha o número da patente, né? Patent, número tal. Daí então o nome desse jornal Patentino, que durou muito pouco. O jornal fazia críticas à casa e falava mal das pessoas que vinham visitar. Falava mal não, fazia brincadeiras, né? As pessoas que vinham visitar, mas durou pouco então. Na verdade, foi censurado o jornal. Nós fomos para os Estados Unidos a primeira vez em 1943. Eu tinha de 6 para 7 anos, né? Meu pai foi lecionar na Universidade da Califórnia, a convite dos Estados Unidos, né? E ficamos 2 anos entre São Francisco e Los Angeles. E eu me lembro bem porque era na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E eu fiquei muito impressionado com aquele clima todo de guerra, os filmes de guerra, né? E então eu comecei nos meus brinquedos, nas minhas brincadeiras de garoto, sempre meio solitário, né? Eu comecei a matar alemão e japonês demais, ficar até uma espécie de neurose de guerra, né? Inclusive, meu pai me levou num médico, que achava que eu estava muito nervoso com a guerra, e o médico me aconselhou a deixar que os exércitos mesmo liquidavam com os inimigos, que eu não precisava participar tanto da guerra, né? Isso eu tinha, 7 para 8 anos, mais ou menos. E, então, depois fomos uma segunda vez nos Estados Unidos, que foi em 53. E aí eu também peguei uma época interessante, né? Na primeira visita tinha sido a Segunda Guerra Mundial, e nessa segunda ida aos Estados Unidos pegamos a época da Guerra Fria, né? Do macartismo, por exemplo, da dessegregação racial nas escolas também. Eu estava lá cursando
high school americano. Então foi uma época interessante também, né? This is American justice. Nós sempre tivemos muita música aqui em casa, desde que eu era garoto, desde que eu era pequena, né? E muita música americana, né? E eventualmente eu comecei a me interessar mais pelo jazz. Então, quando nós voltamos aos Estados Unidos em 53, que eu tinha 16 para 17 anos, já que eu estava indo para a terra do jazz, eu resolvi que ia aprender a tocar um instrumento, né? E eu queria tocar o trompete, porque o meu grande ídolo na época era o Louis Armstrong, né? Grande trompetista americano. Mas eles não tinham trompete para emprestar no curso que eu procurei, tinha um saxofone, então resolvi que em vez do Louis Armstrong eu ia ser o Charlie Parker, né? Quando nós voltamos para o Brasil, me convidaram para tocar num conjunto que estava se formando, um conjunto de estudantes, tal, que ia tocar em bailes, que se chamava Renate e seu Sexteto. Então começamos a ensaiar os sextetos, só que foram sendo acrescentados, né? Foi acrescentado um cantor, crooner, como se dizia na época, né? E outro músico, um ritmista também. Quer dizer, quando o conjunto começou a tocar, se apresentar, já eram 11 figuras. Então a gente dizia que era o maior sexteto do mundo, um sexteto de 11. E esse grupo que eu toco agora, que é o Já 6, também começou com 6, mas depois um teve que sair. Mas nós mantivemos o nome e assim a gente pode se apresentar como o menor sexteto do mundo, né? Pode ser até uma atração de circo, né? Um sexteto de 5. Com esse negócio das viagens, tá, que atrapalharam um pouco os meus estudos, e também pelo fato de eu ser um péssimo aluno, né, ter horror da escola, eu parei de estudar, resolvi parar de estudar, e aí me botaram a trabalhar, né, porque não queriam um vagabundo em casa, então me botaram a trabalhar. Mas então eu não completei, não tenho diploma de nada. Meu pai tinha uma ligação aí com a editora, tá, era editado pela Globo, e também era uma espécie de conselheiro da editora, né. Então me botaram a trabalhar no departamento de arte da editora Globo. Porque, como eu disse, eu nunca tive ideia de escrever, mas eu tinha um certo jeito para desenho, sempre achei que o que eu fosse fazer seria nesse caminho do desenho, das artes plásticas, né? Então comecei a trabalhar na editora Globo, fazendo capas e ilustrações, e depois trabalhei um pouco na secretaria também da editora, e aí fui para o Rio, resolvi que eu ia seguir caminho para o Rio. Minha intenção, minha ideia era ir para Londres. Naquela época todo mundo queria ir para Londres, né? E eu gostava muito de cinema, então eu tinha um plano de fazer alguma coisa ligada a cinema. Fazer um curso de cinema, ou o que quer que fosse. Então fui para o Rio em 1962, e com a ideia de ganhar algum dinheiro no Rio para poder seguir para Londres, né? Mas no Rio os planos não foram exatamente como, as coisas não foram exatamente como planejadas, né? Conheci a Lúcia, minha mulher, nos casamos, tivemos nossa primeira filha, e como eu estava sem nenhuma perspectiva no Rio, né, resolvi fazer a coisa sensata que se faz numa situação dessa, que é voltar para a casa do pai, né? Então viemos para Porto Alegre, eu importei a Lúcia, que é carioca, do Rio, viemos com a nossa primeira filha, a Fernanda. E aqui um amigo da família que estava dirigindo a Zero Hora, o jornal Zero Hora, me convidou para fazer um estágio no jornal. Naquela época não precisava de diploma, né? Não precisava de curso de jornalismo para entrar no jornal, então eu comecei com o copydesk no Zero Hora, e eventualmente me deram um espaço assinado para fazer. Aí virei cronista e descobri um pouco tarde a minha vocação, né? Bom, isso é uma questão que muita gente, né, levanta, assim, uma coisa compensa a outra, né? O camarada que é tímido, que tem uma certa dificuldade de expressão, como eu tenho, compensa isso escrevendo, né? Quer dizer, diz as coisas escrevendo. E é claro que escrever é muito mais fácil do que falar, né? Pelo menos para mim é. Quando você está escrevendo, você pode parar para pensar no que vai dizer, pode voltar atrás e mudar o que disse, né?
Enquanto que falar, né, para mim pelo menos é difícil. Eu sempre digo que eu nunca dominei a arte de falar e pensar ao mesmo tempo. Para mim são duas coisas que se excluem, né? Então eu tenho mesmo assim uma certa dificuldade para dar entrevista e para falar, não gosto muito, mas enfim. Eu sempre confio que as perguntas vão ser longas, que eu não preciso falar muito, não preciso responder muito. Eu fazia 2 crônicas por semana no JB, continuei fazendo a crônica diária aqui na Zero Hora. E depois então a coisa foi evoluindo, a agência, aliás, depois eu passei para o Globo, aí a agência Globo começou a distribuir minhas colunas por outros jornais. Então eu como colunista diário, como cronista diário, eu também fazia muita ficção naquele espaço que eu tinha, né? Quer dizer que a crônica às vezes era conto, né? Quer dizer que desde o começo, desde que eu comecei a fazer crônica, também fiz ficção, né? Em forma de crônica. O Ed Morte era uma paródia daquele típico policial americano, né? Da literatura policial americana e do cinema também, o detetive particular e tal, né? Com aquelas certas convenções, né? Que todo o livro sempre começava com ele recebendo uma visita de uma loura espetacular que contratava ele para resolver um caso e tal. Só que no caso do Ed Morte ele era uma versão subdesenvolvida desse típico herói americano, né? Ele nunca conseguia resolver os casos, sempre, quando conseguia, pagava ele com cheque sem fundo. Então era uma versão brasileira subdesenvolvida desse herói, né? Desse tipo de herói. Pode entrar. Senhor Morte? Ed Morte? Não fale. Você leu meu nome na porta. Então, que tipo de problema faz uma mulher como você procurar um detetive? Meu nome é Daisy. Eu preciso muito de você. Sim, sei, mas antes vamos falar de trabalho. Por favor, sente-se. Eu preciso encontrar o meu marido. E por que você não procurou a polícia? E em Papai Noel você acredita? Eu sempre gostei de homens que têm senso de humor. Mas na verdade estou aqui para achar o meu marido. Você tem alguma coisa dele? Tenho essa foto. Acho que pode ser útil. Aquele rosto me lembrava alguém. Eu já tinha visto em algum lugar. O Analista de Bagé começou com um personagem que eu criei para o Jô Soares. Na época eu fazia parte da equipe de criação daqueles programas humorísticos da Globo, né, com o Jô Soares, Agildo Ribeiro e outros. Nem me lembro como é que chamava o programa. E então eu criei esse personagem que era um garçom, um gauchão, que era garçom num restaurante francês, num restaurante fino francês, né? Só que ele era um grosso, né, um gaúcho grosso da fronteira, como a gente diz aqui, né? Então a ideia, o humor da coisa era esse contraste entre o tipo e o seu meio, né? Aquele gauchão grosso num meio fino, né? Num restaurante fino, ele tentando empurrar pratos gaúchos e tal, né? Então eu comecei a fazer nas crônicas o personagem, só que desde garçom, um psicanalista, mas a ideia é a mesma, né? A psicanálise é uma profissão que requer o máximo de sensibilidade, né? Está tratando com o cérebro das pessoas. E o gauchão esse continuava sendo um grosso, né? Então ele recebia os pacientes com um joelhaço, né? Tirava contra a parede e tal, mas sempre querendo ajudar, sempre querendo curar os pacientes. Toda mulher deve lutar pelos seus direitos. Exatamente. Desde que não interfira nos serviços de casa. O gaúcho é o que é porque a bombacha dava espaço. Uso bombacha até no consultório. Quando a ocasião é social, uso as de enfeite no lado.
Mas nada que brilhe muito, porque senão pode parecer bichice, tchê. Eu fazia também desenhos na coluna, às vezes, em vez de fazer texto, fazia desenho. Criei uma que se chama Família Brasil, que sai até hoje, que eu faço até hoje. Durante um tempo eu fiz também uma tira das cobras, né? Essa saía diariamente. Teve uma época, né, que eu até parei de fazer as tiras, porque às vezes chegava no fim do dia, já tinha feito tudo que precisava fazer, aí me lembrava, não, mas ainda falta as cobrinhas, né? E também porque eu estava chegando aos 60 anos, ficava meio chato um sexagenário ainda desenhando cobrinha, né? Então eu resolvi parar com as cobras. Mas durante um tempo eu fiz muita coisa, né? Além da crônica diária, os desenhos e também escrevia para televisão e tal. E eu mesmo hoje, pensando naquele tempo, não sei como é que eu conseguia, né? E felizmente consegui diminuir um pouco o volume de trabalho. Hoje faço só 3 colunas, não escrevo mais para televisão, não faço mais as cobrinhas, mas durante uma época não foi fácil, não. E o pior disso é que a gente se obriga a, por exemplo, ler só para se informar, né? Não lê mais por prazer, não lê mais ficção, começa a ler só, por exemplo, no meu caso, né, eu leio muito jornal, muita revista, muito livro sobre história, economia, política e tal, e deixo de lado um pouco o que eu fazia muito antes, que era ler por prazer, né? Isso foi o lado negativo da coisa, né? E isso continua até hoje. Infelizmente eu tenho tido pouco tempo para conhecer a nova literatura brasileira, por exemplo, os novos escritores, né, que eu sei que tem gente muito boa aparecendo, mas não tenho tempo. Escrevi o Jardim do Diabo, que foi o meu primeiro romance. E todos os meus romances desde aí, que já chegaram a 6, eu acho, né, 5 ou 6, foram mais ou menos encomendados, todos eles encomendados, né? E eu acho que muita gente discute isso, né, o negócio da coisa encomendada, mas eu acho que não faz muita diferença qual é o germe, qual é a gênese do trabalho, desde que a gente faça um bom trabalho, né? O ponto de partida não... E é sempre um desafio também, né? Você tem que escrever uma coisa assim, que foi ideia de outro, você desenvolver aquilo à sua maneira, né? É um desafio. A editora Objetiva fez uma série sobre os pecados capitais, cada escritor escreveria sobre um pecado. Me coube escrever sobre a gula, não sei porquê. E depois outra ideia da editora, outra editora, foi uma coleção, uma série de histórias policiais que envolveriam escritores conhecidos. Por exemplo, o Moacir Schlierer escreveu uma história policial em que o Kafka era personagem da história. E eu escrevi uma história em que aparecia o Borges como personagem, o Jorge Luiz Borges como personagem. Se chamava Borges e os Orangotangos Eternos. Outra série era sobre os dedos da mão, cada escritor escreveria sobre um dedo da mão. Eu escrevi sobre o dedo polegar. Outra era, cada um escreveria uma história baseada numa peça de Shakespeare, numa comédia de Shakespeare. Eu sei que foram 5 ou 6 livros até escrever esse último, que se chama Os Espiões, que é o primeiro livro meu que eu mesmo me encomendei. Quer dizer, ninguém me deu a ideia, ninguém fez a encomenda. Começou com uma frase, que eu pensei, uma frase para começar o livro, que a frase era: formei-me letras e na bebida busco esquecer, que é uma paráfrase do Vicente Celestino, tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer, né? Aí eu comecei a pensar, o camarada que escreve essa frase, como é que é a história dele, por que ele escreve isso, o que vai sair daí dessa frase, né? Então, a partir da primeira linha do livro se desenvolve toda a trama que foi se desenvolvendo ao correr enquanto eu escrevia, foi aparecendo a trama, né? Mas a partir dessa primeira frase, né?
Formei-me em letras e na bebida busco esquecer. Trabalho numa editora, onde uma de minhas funções é examinar os originais que chegam pelo correio, entram pelas janelas, caem do teto, brotam do chão. Nas segundas-feiras estou sempre de ressaca, e os textos que chegam vão direto para o lixo. O primeiro envelope branco chegou pelo correio. Por pouco não joguei na cesta de papéis sem sequer abri-lo. Mas a letra com que fora endereçado, por alguma razão, me deteve. Se tivesse entendido a florzinha, a história não teria acontecido. E todos estaríamos salvos. Geralmente a manifestação que eu tenho, por exemplo, na rua e tal, é sempre uma manifestação simpática, né? É muito raro que alguém venha me cobrar alguma coisa assim pessoalmente. Agora tem muita carta que eu recebo me xingando, né? Principalmente em questões de política e tal, né? Essa questão da internet, né, que é difícil porque não há o que fazer, né? Tem vários textos meus que andam circulando por aí, quer dizer, com a minha assinatura, que não são meus, né? Tem um, por exemplo, que se chamava Quase, que era um texto muito bom e que vinha com a minha assinatura, né? Então muita gente me elogiava por causa desse texto, né? Teve uma senhora que uma vez me disse: olha, eu nunca gostei muito do que você escrevia, mas esse texto, o Quase, está ótimo. E até uma vez nós estávamos no Salão do Livro em Paris, e uma senhora brasileira me disse que tinha traduzido vários autores brasileiros para um livrinho em francês, textos da Clarice Lispector, do Carlos Drummond de Andrade, e tinha incluído um texto meu. E qual era o texto? Era o Quase, né? Eu tive que dizer para ela que o texto não era meu, mas aí não podia fazer mais nada, o livro já estava impresso e tal. A gente aprende a escrever lendo os outros, né? Não imitando os outros, mas sabendo como é que se faz, né? Há caso, claro, do escritor espontâneo, né? Do cara que nunca leu nada e consegue fazer uma coisa diferente, boa. Mas geralmente quem escreve bem é porque leu bem, né? Porque soube ler. Então o conselho é esse, que é um conselho antigo, eu acho que é que todo mundo dá, né? Lê muito e lê sempre. Topógrafo por 2 longos dias, ele fez jornalismo e tornou-se escritor. Lira Neto, biógrafo de Maísa e do Padre Cícero, é o nosso próximo entrevistado. A minha profissão é repórter. Na hora que eu chego no hotel para assinar a fichinha lá, preencher a fichinha de hóspede, profissão repórter. Em todos os meus livros só existe um grande personagem, o poder. Eu não acredito em biografias definitivas. Não existe biografia definitiva porque nenhuma vida cabe inteirinha dentro de um livro.